Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou lendo Lucas 19, do versículo 1 em diante, diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Todo mundo conhece essa história de Zaqueu. O que Zaqueu era? Zaqueu era cobrador de impostos. Era um homem odiado pelas pessoas, porque ele tinha traído o seu povo e tinha trabalhado para o pessoal de Roma. Então ele era um homem odiado. Ele era um homem que ele tinha poder, posição social e dinheiro. Mas às vezes você pode ter poder, posição social e você ser desprezado, odiado, assim como Zaqueu era. Zaqueu era um homem que as pessoas tinham raiva dele. Então imagina, se ele é um homem odiado, com certeza ele sente solidão. Ele tem ali, às vezes, próximo dele, só as pessoas ali que comungam com coisa errada que ele vinha fazendo, que era trair o seu povo. E o pessoal de Roma naquela época, eles não estavam interessados em fazer amizade. Então, com certeza, Zaqueu era um homem o quê? Solitário. Era um homem triste. O que leva Zaqueu a subir lá na árvore? A curiosidade. Ele fica curioso de saber que Jesus está passando pela cidade. E às vezes o Senhor Jesus, ele faz isso com a gente. Ele usa uma estratégia para chamar a nossa atenção. Para Zaqueu foi a curiosidade, mas às vezes ele vai permitir na tua vida um desemprego. Às vezes ele vai permitir na sua vida um problema conjugal. Às vezes ele vai permitir para você um problema financeiro, um problema com os seus filhos, uma perseguição. Porque ele quer você mais próximo dele. Não é porque o Senhor, ele é ruim, ele deixa acontecer coisas ruins com a gente, não. Às vezes ele permite, porque nós, infelizmente, a gente não vai pelo amor para buscar a presença dele. A gente normalmente vai pela dor, com alguma coisa difícil que esteja acontecendo. Nesse caso de Zaqueu, Zaqueu estava curioso. Mas pensa, a curiosidade dele para ver quem era Jesus faz com que Jesus entre na casa dele. E aí aqui está falando sobre casa física mesmo. Mas eu e você também podemos entender que Jesus quer entrar na nossa casa. Onde que é a nossa casa? É dentro da gente. É deixar o Espírito Santo habitar dentro da nossa casa. Para que a gente possa fazer o quê? A gente possa melhorar, a gente possa fugir do pecado. O pecado de Zaqueu qual era? Era ser traidor, cobrador de impostos. Ele roubava as pessoas. Qual que é o meu e o seu pecado hoje? Que a gente precisa com que Jesus entre na nossa vida para que a gente seja livre dele, para que a gente abandone esse pecado e fique para trás. Quando Jesus entra na nossa vida, o pecado é obrigado a sair. Se você abrir a porta para Jesus, não tem pecado que permaneça. Então vamos hoje, eu e você, prestar atenção em qual estratégia o Senhor está nos chamando. Às vezes a gente fica naquela situação assim, a gente pensa, não, eu vou melhorar um pouco. Eu vou largar o alcoolismo, eu vou deixar a pornografia, eu vou largar o cigarro, eu vou parar de ser mentiroso, eu vou parar de desonrar os meus pais, depois eu vou procurar o Senhor. Não, procura o Senhor agora. Procura o Senhor neste momento. E quando você colocar o Senhor Jesus dentro da tua vida, a sua vida vai ser transformada. Uma pessoa que aceita Jesus como Salvador da vida dele, a vida dele é transformada. Ele não consegue ficar do mesmo jeito, porque o Senhor, ele é transformador sobre a minha e sobre a sua vida. Aqui eu levantei algumas possibilidades, por exemplo, de que Zaqueu, nessa solidão dele, e ele escuta falar de Jesus, imagina o que chegou no ouvido de Zaqueu sobre Jesus. As maravilhas que Jesus vinha fazendo. Então, no fundo, não era só uma curiosidade. Quando Zaqueu sobe naquela árvore lá, é um pedido de socorro. É um pedido falando assim, eu preciso mudar a minha vida. E assim acontece. Ele doa dinheiro para os pobres, ele devolve 4 vezes mais para quem ele roubou, e a vida dele é transformada.
Depois, mais pra frente, a gente não escuta falar se as pessoas o perdoaram. Mas eu tenho certeza que ele aceitou Jesus como Salvador na vida dele, deixou Jesus entrar na casa dele, com certeza a vida dele foi transformada. Assim como eu e você. Se a gente permitir que o Senhor entre aqui, ó, na nossa casa e faça morada, a nossa vida vai ser transformada. Então vamos fazer como Zaqueu. Vamos subir. E o subir aqui é deixar as coisas para trás. E vamos ter uma vida com o Senhor Jesus, porque Ele está nos chamando, Ele está batendo na nossa porta, Ele está usando situações para chamar a gente. E tem muita gente aí adormecida, dormindo, e que não está querendo aceitar que o Senhor Jesus entre na casa dele. Na minha casa, o Senhor Jesus, Ele não é visita, Ele é anfitrião. E na sua, o Senhor Jesus, Ele vai visitar aí, Ele vai se tornar anfitrião? Desejo uma tarde maravilhosa, fiquem com Deus e um forte abraço.